Então a gente vai ver alguns padrões selecionados, mas lembrando que a intenção não é ser exaustivo, não é ser completo, porque são muitos padrões e estamos também abertos à criação de novos padrões, né? Então é só para ilustrar que é um conceito que não é complexo, né? É um conceito extremamente útil, né? Que deve ser incentivado, a gente criar catálogos de padrões de projeto. Então é fortemente recomendado que haja, né, essa criação de catálogos de padrões, né? E a documentação e a compreensão desses padrões já catalogados na literatura, né? Então nós veremos esses 4 padrões aqui, o singleton, o observer, na verdade 6, né? Porque o adapter facade são bem próximos, então a gente vai ver o facade, mas eu vou mencionar as diferenças entre ele e o adapter, e vamos ver o template method, também conhecido como o método gabarito, né? Mas particularmente eu prefiro usar os nomes em inglês dos padrões de projeto, porque eles foram criados em inglês, né? E assim a gente uniformiza o vocabulário, a nomenclatura, independente de onde você vai ler, mesmo autores brasileiros ou portugueses, eles preferem mencionar os nomes originais em inglês porque se torna mesmo um vocabulário padrão, né, da área. Então, o primeiro padrão que a gente vai criar, o padrão Singleton, nós vimos na aula, né, anterior, que introduziu padrões de projeto, que existem tipos de padrão, né? O Singleton é um exemplo de um padrão de criação, ou padrão criacional, né, usando um neologismo aí. Então, ele tem como área de ação, digamos assim, a instanciação de objetos, né? Então, o cenário onde a aplicação do singleton é interessante é um cenário onde há, uma suposição, muitos grupos de objetos que precisamos ter apenas uma instância de cada objeto. Então, como garantir que eu só posso instanciar um objeto de cada classe, ou um objeto de uma determinada classe, né? Então, como garantir essa instanciação única? Então, é um método muito eficaz, extremamente simples, né? O singleton, esse single, ele alude à criação de uma única instância da classe, mas ele realmente é simples, então poderia ser simpleton também, né? Então, o singleton, ele é já atestado, né, na prática, né? Então, é um método muito usado mesmo, muito conhecido e bem simples de ser implementado, né? Faz uso de variáveis estáticas e métodos estáticos, como veremos, para que esse método estático é o ponto de acesso que vai substituir o construtor. Então, ao invés de usar o construtor da classe, nós instanciaremos por um outro método que não é o construtor, né? Na verdade, o construtor é um tipo especial, não é bem um método. Mas a gente vai instanciar através de um método para que haja, antes da instanciação, a possibilidade de a gente criar uma condição, né? Uma condição para executar ou não o construtor da classe, né? E também a gente vai impedir o uso direto do construtor de uma maneira extremamente simples, que eu até pergunto a vocês. Como é que eu proíbo o uso de um construtor? Quem pode me dizer que eu possa, uma maneira de proibir que outra classe use o new, use o construtor de uma outra classe? Nossa, pior que o senhor falou isso na aula passada. É usando o. Não é o static, é o. Nossa, perdão, professor, eu esqueci. Não, mas É, você quase lembrou, porque realmente eu mencionei na aula passada e é uma palavra que é próxima do static, que tem outro sentido, claro, mas a utilização é similar, né? Mas é uma palavra reservada que muda a visibilidade, que seria o private, né? é. Então, na verdade, a gente quer mudar a visibilidade do construtor, né, para privado. É simples assim mesmo, né? Que aí outras classes não conseguem acessar ele, faz sentido. Exatamente, exatamente. Né? Então a gente vai ver que isso faz parte do singleton. Então,
tradicionalmente, como é a criação. A criação é pelo construtor, new myObject, né? Assumindo que o nome da classe é myObject. Então, a gente quer impedir que todo mundo acesse esse construtor, a gente quer impedir que acessem pelo new, não pode instanciar, e a gente cria outro ponto de acesso, né? Porque se a gente não impedir a instanciação pelo construtor, pode acontecer isso daqui. Eu quero garantir só uma instância de cada classe, dessa classe, myObject. Então eu vou criar um método e todo mundo vai usar pelo método. Beleza, mas e se por acaso alguém desadvertido ou de propósito, que é pior, usar o construtor? Vai violar. Aí eu teria, nesse exemplo, 4 instâncias, né? Então, como isso é possível? A gente, primeiro, vai pegar o construtor e considerá-lo realmente privado, e aí essa classe vai ficar impossível de ser instanciada. Ninguém pode instanciar, então seria uma classe inútil, né? No sentido de que eu só poderia usar o que fosse estático dela, né? Eu não teria como instanciar nenhum objeto dessa classe. Então, para possibilitar a instanciação, a gente cria justamente um método estático que faz a instanciação, né? Então, essa classe não pode ser instanciada fora do escopo dela, mas dentro da própria classe ela pode ser instanciada. Então, como permitir? Criando um getInstance, um método com qualquer nome, mas esse método precisa ser estático, porque eu não posso instanciar objetos dessa classe de fora dela. Então, esse método precisa ser executável sem que eu necessite instanciar objetos da classe, né? Então, getInstance. E na implementação do getInstance, a gente pode executar o construtor, né? Só que, como eu quero disciplinar a execução do construtor, a execução do new, né, eu preciso criar uma condição, um if antes, para ver se já foi instanciado. Caso já tenha sido instanciado, eu vou retornar o mesmo objeto que já foi instanciado, porque ele é singleton, é um único objeto, né? Se eu nunca tiver instanciado essa classe, aí sim eu crio uma nova instância dele. Então, note que eu preciso guardar a primeira instância dessa classe. Como? Na forma de um atributo estático, né? Então, se esse método é estático e ele é responsável pela instanciação, então esse objeto instanciado ele precisaria ser guardado em um atributo privado, mas também estático, para que eu só precise guardar um objeto dessa classe. E aí, na primeira vez que eu pedir para instanciar, eu instancio e guardo no atributo. Das outras vezes, eu só retorno o objeto que eu já instanciei, né? Então, ficaria mais ou menos assim. Eu poderia ter um atributo privado estático instance, pode ser qualquer nome, obviamente, né? Do tipo da própria classe. E, inicialmente, esse objeto é nulo, né? Esse atributo instance é nulo. Se ele for nulo, na primeira vez que eu for executar o getInstance, ele será nulo. Aí sim eu atualizo o valor do getInstance para uma nova instância e aqui eu executei o construtor. Caso não seja nulo, ele não vai cair no new, ele simplesmente retorna o instance. Tá joia? Então, é bem simples esse padrão de projeto, né? Vamos mostrar aqui no Eclipse, né, uma execução do singleton, né? Então, aqui a gente tem, na verdade, o mais singleton, né? Digamos assim. O que eu quero mostrar com esse código para vocês é que o singleton, apesar de ser extremamente simples, ele precisa de alguns ajustes caso a gente lide com multithread, digamos assim, né? Com execução multithread. Então, há uma implementação simples, que é essa daqui, que garante a execução de uma única instância, a instanciação de um único objeto, melhor dizendo. Porém, se em um contexto multithread, pode acontecer de certa forma, driblar isso daqui. Tá? Então, eu vou deixar para mostrar o código daqui a pouco,
porque eu vou comentar ainda nos slides com relação a essa questão da thread por uma questão didática, né? Note que a thread, ela está sendo instanciada pelo próprio construtor dela, tá? Mas a gente consegue converter, ou de certa forma usar o singleton, né, para essa instanciação. Então, eu vou mostrar daqui a pouco, porque a gente tem outros exemplos, tá? Nesse caso aqui, a gente tem o exemplo também de outras instanciações, já pensando em otimização da thread, tá? Mas só para ficar a curiosidade para vocês, eu vou executar esse main. O main, ele está usando o singleton, como a gente está vendo aqui, um singleton tradicional. Aí, olha só o que vai ser impresso quando a gente pedir para gerar endereço de memória. A thread 4, beleza, ela está fazendo referência ao objeto mais singleton, então ela foi instanciada o objeto que ela faz referência. Já foi instanciado usando o singleton normal, que é esse mais singleton, tá? Tá aqui o objeto estático e o getInstance também estático, né? Que simplesmente está com a implementação igualzinha, padrão, como o padrão singleton foi definido. Tá? O padrão singleton, quando catalogado inicialmente na literatura, foi exatamente desse jeito, simples assim. Tá? E aí, com o tempo, percebeu-se que, olha só, eu criei 4 threads. Tá? Em cada uma dessas threads, se a gente for olhar, deixa eu olhar o myThread, por exemplo. Em cada uma dessas threads, o que é que ela faz? Ela executa o singleton uma vez, beleza? E instancia um objeto mais singleton, nesse caso aqui. E aí ele roda 1000 vezes, né, pedindo para o mais singleton gerar um número randômico. Tá? O que é que ele faz? Então, o mais singleton, cada objeto, digamos assim, desse mais singleton, ele tem um número randômico que ele é calculado no momento da instanciação do mais singleton. Tá? Então, no momento da instanciação, pega-se um número aleatório até 1000, né, de 0 a 1000. Então, um número aleatório e no momento da instanciação, no momento que eu executo o construtor do mais singleton. Tá? E eu guardo esse número randômico. Tá? E imprimo aqui na tela, nesse caso daqui. Agora, o que acontece? Ele faz isso 1000 vezes. Né? Detalhe, para cada thread. Cadê o myThread? Para cada thread que eu criar, né, o método run é o método que é executado quando eu starto a thread, e aí ele vai imprimir 1000 vezes esse valor aleatório, né, esse número aleatório. Então, cada thread, está aqui, thread 4, o número aleatório que foi gerado para ela, por coincidência, foi 800. Então, aqui tem 1000 vezes 800 e o endereço de memória do mais singleton, tá? Então, para cada thread, só que foram 4 threads criadas aqui no main, tá? Por que 4? Para poder o processador ficar ocupado e o problema acontecer, o problema que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, tá aqui, 800, só imprimiu até a thread 3, né? Mas, deixa eu tentar comentar aqui depois. Pronto. Thread 1 e thread 2 agora. Se ele mostrou tudo. Só mostrou a 2. Deixa eu ampliar aqui para ver se a gente consegue ver. 774. Ele não está conseguindo, o buffer aqui está parando. Vou diminuir aquele valor de 1000 para um valor menor para ver se dá certo. Se a gente consegue captar. Mas o que eu quero dizer é que no momento da instanciação do singleton, pode ser que uma thread interrompa a outra pouco antes da execução do mais singleton. Então, enquanto uma estiver instanciando, pode ser que a outra thread, a seguinte, interrompa e comece a execução do mesmo getInstance. Tá? Então, o getInstance que vai ser executado pela thread 1 é o mesmo getInstance que vai ser executado pela thread 2. Mas pode ser que a thread 1
seja interrompida antes de concluir a execução do getInstance, quando ainda não tiver setado o atributo estático singleton. Então, em outras palavras, pode ser que na segunda execução, né, que acabou interrompendo a primeira, ele ainda instancie um novo objeto mais singleton. Né? Então, em alguns casos, por isso que eu coloquei 1000, para aumentar a chance desse problema acontecer. Né? Mas em alguns casos, eu testei aqui em outros dias, quando eu estava preparando essa aula, e eu executei várias vezes, em algumas, né, ele conseguia constatar o valor dinâmico alterado. Né? E com a alteração, digamos assim, com a atualização, que eu vou mostrar para vocês como corrigir isso daí, claro que paga-se um preço de desempenho para isso, esse singleton é sempre garantido, sempre. Né? Então aqui com a sincronização que eu vou mostrar para vocês, e aqui sem. Deixa eu rodar mais uma vez. 689. Essa aqui só mostrou a mesma thread. Não, só 2 threads também. Né? Então vamos... Já eu tento de novo. O teste com mais... Ó, esse aqui foi o valor 12. Também está o 12. Deixa eu colocar menos... Cadê o my thread? Vou colocar 100 só. Diminui a chance de conseguir, mas pelo menos eu vou ver as 4 threads. Opa, consegui. Olha só. Consegui aqui, ó. A thread 3, pode olhar aqui, vocês conseguem ver o valor randômico, tá? 895. E aqui, na thread 4, 221. Conseguem ver isso daqui? Sim, professor. Pronto. E note que o valor randômico, no MySingleton, ele é setado uma única vez, no momento da instanciação. Tá? Então, a única justificativa para isso ter acontecido é porque a thread 1 tem uma instância de MySingleton e a thread 4 tem outra instância de MySingleton. Tá? Então, se a gente olhar aqui o endereço de memória, realmente é diferente. Ó, então, são objetos diferentes. Aí, como objetos diferentes, se por acaso o MySingleton implementa o singleton, que ele só executa o construtor quando é nulo. Então, ele só executa o construtor, teoricamente, uma única vez. Né? Ó, só quando é nulo é que ele executa o construtor. Porém, no caso de execução multithread, pode acontecer, não é sempre, como nós vimos aqui, que precisamos executar algumas vezes para que acontecesse, pode acontecer que em algum cenário uma thread interrompa a outra no momento que ela estiver, digamos assim, executando o construtor. Está executando o construtor, então pare, mas ela já está dentro do if. Aí a outra começa a executar. Quando começa a executar, ainda está nulo, porque a anterior não terminou de executar para atualizar o valor. Percebe? Né? Então, acontece em alguns casos, né, por coincidência de interrupções de thread, né, que o singleton não funciona. Aí como fazer ele funcionar? Usando sincronização, que a gente vai ver também. Tá? Então, só para contextualizar. Então, o padrão singleton, de uma maneira geral, garante que uma classe tem apenas uma única instância, né, e fornece um ponto global, que é estático, para acessar essa instância. Então, é importante que o construtor esteja privado, que o getInstance seja estático, porque eu preciso acessá-lo sem ter instância da classe, já que o construtor é privado, e a variável que guarda a única instância criada, também ela é estática, para que o método estático consiga acessá-lo. Né? Pois bem, como eu comentei com vocês, introduzi já mostrando primeiro o efeito colateral rodando na prática, né? Ele, em sua essência, é muito simples, mas em alguns casos de multithread, ele pode não funcionar, né? Por falta de sincronização. Então, nesse caso daqui, ó, que é um exemplo explicando o que aconteceu naquele exemplo que a gente rodou agora, né?
Note que eu destaquei aqui 2 pontos da execução. Um que eu chamei de ponto 1 e outro ponto 2. O ponto 1 é o if e o ponto 2 é a instanciação, né, a execução mesmo do construtor. Então, vamos supor que eu criei uma primeira thread. Né? Quando a primeira thread executa o getInstance, então ela vai entrar, vai verificar o ponto 1, é nulo, beleza, e aí depois ela vai executar o ponto 2. Né? Só que, digamos que eu startei a thread 2, em seguida, thread 1 start, thread 2 start, né? Startei. E aí a thread 2 também vai cair no mesmo getInstance. Porém, a thread 1 verificou que aqui estava nulo, na linha 1, no ponto 1, melhor dizendo, e foi para a execução do construtor. Passou para a linha 2, já está dentro do if. Porém, ela não executou a linha 2. Antes dela executar, a thread 2 pediu prioridade de execução. Né? Então, ela disse, estou viva, quero executar. Aí a thread 1 parou, passou a bola para a thread 2, depois voltaria para a thread 1. Só que quando passou para a thread 2, e ela vai executar isso daqui, ela também vai encontrar esse valor nulo. Então, ela também vai entrar no ponto 2 aqui, no destaque 2. Né? Então, quer dizer, por 2 vezes, esse construtor vai ser acionado. Em outras palavras, eu vou ter não um singleton, mas um bigleton. Né? Então, eu vou ter 2 instanciações da classe. Então, a thread 2 também vai ser true no ponto 1, porque quando ela interrompeu ainda estava nulo, e ela também vai invocar a instância 2. Então, ambas retornarão suas respectivas instâncias. Cada uma vai ter a sua instância. Não garantiu a existência de uma única instância. Né? Então, para resolver isso daí, a gente, em Java, em C# também, né? Nas linguagens, Python também tem algo equivalente, né? São linguagens mais modernas, digamos assim, que já surgiram depois dos multicore, né? E aí já estão preparadas para esse tipo de problema de sincronização. Inclusive, a palavra reservada em Java é synchronized. Não sei se vocês já chegaram a ver em alguns métodos, na assinatura do método, a palavra synchronized. Né? Então, o synchronized, ele serve justamente para que a máquina virtual se preocupe com essa sincronização, crie bloqueios para quando alguma thread estiver executando, as outras precisam esperar. Só que isso paga-se um preço para isso, né? A gente vai ver. Então é simples, né? Public static, synchronized. Se a gente acrescentar o synchronized na assinatura do método, resolveu o problema, tá? Já resolveu. A máquina virtual vai perceber isso daí e vai criar um lock, um bloqueio para a execução desse método, do método inteiro, né? Só que o problema é que alguns estudos não há uma conclusão desse valor prejudicial, né? Sabe-se, é consenso que sim, prejudica muito o desempenho. E alguns estudos chegaram à conclusão que pode chegar até a 100 vezes o prejuízo de desempenho. Fica até 100 vezes mais lento o método, né? Então, dependendo do seu sistema, claro, dependendo da quantidade de threads e etc., isso é um pior caso, digamos assim, né? O que seria algo muito ruim, né? De qualquer jeito é ruim você ficar mais lento, né? Principalmente em um sistema crítico, né? Se ele usa muita thread, é porque normalmente ele é crítico, ele tem apelo a desempenho, e você vai prejudicar justamente o que o usuário mais quer com o uso de multithread, né? Então, é um problema, né? Então, o problema é que toda chamada a esse método vai ser sincronizada, vai criar uma barreira. E se as outras threads precisam muito desse método, né, todas vão ter que esperar. Então, é nesse sentido, e cada uma por vez, né? Cada uma, né, mesmo a outra vai executar, mas a instância já está criada, não vai ter problema. Não, mas ela vai ter que esperar. É uma por vez. Uma por vez. E existe uma possibilidade de otimização, no caso do singleton, que é uma otimização absurda, né? No lugar de perder 100 vezes o desempenho, pode perder 2, 1, ou até menos da metade do desempenho. Vai ficar praticamente igual o desempenho, né? Praticamente a mesma coisa, se a gente sincronizar não o método inteiro, mas sincronizar um bloco de execução. Um bloco dentro do método, dentro do if. Então, só
Nos casos onde o valor ainda é nulo, espere o outro instanciar. Espere. Né? Então, é possível isso daí. Tá? É bem simples. Então, se por acaso a instância for nula, aí sim você vai sincronizar, né, as threads que forem desse tipo myObject. Né? Então, as threads que querem, digamos assim, acessar o myObject, né, eles serão sincronizadas apenas se esse if externo aqui for verdade. Então, nos casos onde a instância for nula, aí eu paro. Né? Aí eu paro, espero todo mundo, quem já está executando, terminar. Quando chegar a minha vez, eu vejo de novo se é nulo. Por que eu preciso ver de novo? Porque pode ser que a instância que executou tenha atualizado depois que eu verifiquei que era nula. Então, ela pode ter deixado de ser nula. Isso, não sendo mais nula, não preciso mais instanciar. Percebe? Então, tem essa verificação dupla. Por quê? Porque se eu cheguei nesse synchronize, é sinal que eu já achei que era nulo. Então, quando a thread que está executando parar, provavelmente não será mais nulo. Aí eu verifico de novo. Beleza? Então, essa é a maneira otimizada de usar o synchronizer, que foi o que a gente fez aqui nesse singleton sincronizado. Tá? Eu já deixei preparado, porque senão a aula ia ficar só com o singleton, se a gente fosse fazer isso aqui. Não ia ter como apresentar outros padrões de projeto. Então, nesse caso daqui, o synchronizer já foi colocado dentro, digamos assim, do if, tá? Já para a sincronização ficar apenas nesse bloco daqui. Pode olhar que o synchronizer criou um bloco. Se eu colocasse o synchronizer daqui, funcionaria, tá? Então, o synchronizer aqui, ele funciona, tá? Só que o problema é que ele vai sincronizar toda a chamada desse método, e não é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é sincronizar apenas esse bloco, beleza? Para otimizar. Então, nas próximas execuções, todos vão acessar em paralelo esse método. Quando chegar aqui e ver que não é nulo, não vai nem sincronizar, já retorna para todo mundo, também em paralelo. Né? Então, não vai perder mais desempenho só na primeira instanciação, que é o que é desejável. Então, é isso que se quer, na verdade. Então, quando se tem, né, eu vou até, me permita, editar a thread para colocar também o 100 no lugar do 1000, porque a gente viu que fica mais fácil de acompanhar, né, de encontrar o valor. Mas aqui você pode executar quantas vezes quiser, que aí vai ter sempre o mesmo valor, não vai ter valor diferente, né, porque está sincronizado, né. Então tem um double checking aqui, só para garantir, né, que depois do lock, aqui depois da sincronização, não houve mudança de valor. Qual o problema dessa implementação? É que ela só foi trazida ao Java depois da versão 1.5, né, que é o Java 5. Né? Então, se você tem uma máquina virtual embarcada em algum equipamento, por exemplo, que seja uma versão mais desatualizada, anterior à versão 5, então não vai funcionar. Mas paciência. Né? Então, é uma otimização que se por acaso estiver numa versão antiga, você não vai poder usá-la, aí você coloca o synchronizer direto no método. Né? E paga o preço da falta de desempenho. Né? O preço a se pagar por usar, né, o multithread e não correr o risco da sincronização. Ou então você paga o preço de aceitar múltiplas instâncias e pronto. Né? E não precisa sincronizar. Mas esse tipo de otimização, a partir do Java 5, já é possível. Né? Que um objeto que precisa ser foco, digamos assim, de synchronizer é o que a gente chama de volátil. Né? Um objeto volátil, porque ele o valor dele pode ser alterado durante a sincronização. Né? Durante a sincronização. Então, ele é volátil. Por isso que precisa verificar 2 vezes. Né? Verificar 2 vezes porque se sabe que depois da sincronização ele pode ser alterado. Ele é volátil. Então, para evitar tal complexidade, a gente pode delegar tudo isso aqui, ó, para
o class loader, digamos assim, né, para a própria máquina virtual Java. Então, se a gente, rapaz, é muito burocracia. Tudo bem que eu quero usar thread, mas colocar um objeto como volátil para depois sincronizar um bloco e colocar o if 2 vezes é muita mão de obra, eu não quero fazer isso não. E eu quero só os benefícios, não quero pagar o preço dessa complexidade do código. Tem como fazer de uma maneira mais simples? Tem. Você delega isso daí para a máquina virtual Java, né? Para o class loader, como? Colocando a instanciação do objeto fora do construtor. Então você pode colocar a instanciação direta, como é um atributo estático, isso só acontece porque o atributo é estático. Se o atributo é estático, esse atributo não é do objeto, e sim da classe, né? Então esse atributo ele é resolvido no momento que a máquina virtual está carregando a classe para a memória. Quando você definiu um valor inicial para esse atributo, digamos assim, né? Então esse valor inicial, essa instanciação particularmente, ela é acionada, ela é executada no momento que a classe está sendo carregada para a memória, tá? Então essa é a maneira de delegar para o Java. Então olha, meu atributo estático, eu instancio ele já de cara, e ele é final. O fato dele ser final quer dizer que o objeto dele não pode ser modificado, né? Não pode ser modificado de forma alguma, né? É um objeto único, beleza? Então, nesse caso daqui, aí a gente retornaria o valor do atributo. Aqui está até errado, viu? Poderia retornar o valor do atributo, né? Return my object. Inclusive, esse my object colocar com M minúsculo, tá? Porque é o nome do atributo aqui. Então, return my object, né? E assim a gente termina, né, digamos assim, a explicação do padrão singleton. Agora a gente precisa apreciar com moderação no sentido de que tudo que é estático, né, que a gente inicializa desse jeito, né, a gente está passando a bola, a responsabilidade de sincronização para a máquina virtual Java, mas haverá sincronização em caso de multithread, tá? Então, é algo que a gente pode pagar o preço depois, né? Então, o uso excessivo, de qualquer coisa, não deve ser encorajado. A gente tem que usar com a necessidade daquilo, né?